Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana pela Rede Comunidade de Televisão para a região metropolitana de Porto Alegre, a capital, e também as praias do litoral norte, Atlântida, Xangri-Lá, Capão da Canoa e Capão Novo. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Semana maravilhosa aí, estou gostando muito, do sentido que está dando o nosso novo presidente, Jair Bolsonaro, para esse governo que vai tentar endireitar um pouco esse país. Trazer um pouco da esperança que nós perdemos ao longo dos últimos 15 anos. Enfim, vamos torcer que realmente tudo dê certo. Vamos começar o nosso Economia e Desenvolvimento com o espaço Conversando sobre Contabilidade. Bom, e nesse espaço, Moacir está aqui. Moacir, prazer em tê-lo novamente aqui no programa. Parabéns pelo sucesso que está sendo esse Conversando sobre Contabilidade e, sobretudo, esses assuntos que vocês trazem aqui, que são da maior importância para a vida da sociedade, não só das empresas, porque, afinal de contas, as empresas fazem parte da sociedade e transmitem para a sociedade valores importantes, né? Sim. Bom, vamos conversar sobre custos hoje na área pública. O que são custos? Pois então, no programa passado a gente tratou um pouquinho sobre as mudanças que estão acontecendo na contabilidade pública, no sentido de convergir a normas de aplicabilidade internacional. E um dos pontos, uma das normas que eu acredito que sejam de importância muito interessante para a sociedade, assim, na função da transparência e do controle, é custos no setor público. O conceito de custos, que as pessoas às vezes confundem com despesa e até com preço dos produtos, ele é no sentido de um gasto econômico que é necessário para a fabricação de um serviço ou para colocar um produto, né? Ou serviço ou produto. À disposição, então, da sociedade. É diferente de despesa, né? Despesa envolve também gastos periféricos, como administrativos, marketing, vendas, etc. e tal, mas que não está ligado ali na questão de agregar valor ao produto ou serviço, né? Como é que se aplica isso na área pública, Moacir? Então, na área pública, até então não se usava, devido ao comentário que a gente fez a respeito do enfoque da contabilidade pública mais voltado para o orçamento, mas que agora está mudando, né? Ele se aplica da mesma forma que se aplica em qualquer entidade da área privada, que já utiliza há décadas, né? Que é no sentido de propor um controle gerencial, informações e transparência para aqueles que estão administrando a entidade e, no caso da área pública, principalmente para o destinatário final, que é o cidadão. E isso é importante que tu coloca, né? Porque, na verdade, o setor público, eu quando fiz contabilidade, o curso de contabilidade, nós fizemos aquela cadeira chamada contabilidade de custos. E isso que falta no setor público é essa consciência, né, de ter um custo menor para um melhor resultado. Exato. No sentido de esclarecer, sobretudo, a composição do valor daquele serviço que está sendo prestado. Ele foi introduzido através da NBCT 16.11, é de 2011, essa norma do Conselho Federal de Contabilidade. É recente, né? É recente, relativamente. Ela até está para ser revogada agora no ano que vem, para entrar uma nova, mais moderna, né? Mais completa. E a partir dessa norma, então, que tem os conceitos, a abrangência, fala de responsabilidades, de adaptação a sistemas, etc. e tal, é uma norma bem ampla e detalhada. E a partir disso, então, está havendo uma conscientização dentro da área pública a respeito não apenas da possibilidade, da exigência de custos em todas as esferas de todos os órgãos. E nesses novos tempos, né, Moacir, que nós temos aí a questão do setor público, o setor público endividado, sem dar o retorno para a sociedade, é importante que a partir desta coisa interna das empresas, elas sejam bem gerenciadas para exatamente reduzir coisas que não são plausíveis de que aconteçam no setor público e para que esta economia seja transferida em benefício da sociedade. Isso é importante. Com certeza. Da possibilidade de identificar gargalos. Sim, sim. E principalmente a comparatividade, né? Hoje, desde o momento que foi introduzido o portal da transparência, a gente já tem a noção, assim, uma possibilidade que até então não havia,
de tu identificar, por exemplo, um exemplo prático, tu entra no site ali do governo, no portal de transparência, Secretaria de Educação tem o custo total ali da secretaria dentro de um determinado período, aí tu vai lá e faz um cálculo, pega quantos alunos tem, divide e tu tem uma noção... Custo por aluno. Custo por aluno. Mas tu não tem uma noção detalhada a respeito da composição daquele custo. Desse custo, Porque o que exatamente foi de gasto empreendido no sentido de alocar valor naquele serviço de prestação e o que são gastos periféricos, administrativos, etc. E tal. Nós temos entidades, por exemplo, que gastam com publicidade institucional. Publicidade institucional, às vezes, que não estão ligadas ao objeto social daquela entidade. Fazem propaganda... desnecessária. Eu não digo isso, mas incentivando artistas que, por sua vez, estão, muitas vezes, vinculados ideologicamente ao governo. Enfim, aquilo não tem nada a ver com a função Sim, claro. daquela entidade para a qual ela foi criada. Né? É o uso ideológico do Estado em benefício de um segmento. Né? E aí, isso não pode entrar na composição do custo. Isso são despesas que têm os seus motivos políticos para existirem. E dispensáveis do objetivo principal. E não podem compor o custo daquele serviço. Mas uma vez que tu tem essa informação detalhada, gerencial e completa, a sociedade vai poder comparar. Ter essa transparência. Não apenas entre entidades dentro da administração pública. Eu consigo comparar uma escola aqui no Rio Grande do Sul com uma escola em São Paulo, o serviço em si prestado, mas também em relação à área pública e à área privada. Perfeito. Daqui um pouco, numa universidade, vai se chegar à conclusão, numa situação hipotética, que é mais caro produzir a educação do que comprar vagas. Então, isso tudo são informações necessárias, importantes para o gestor tomar decisões. Aos poucos, com a introdução e desenvolvimento do sistema de custos, vai se tornar normal e o gestor vai ter acesso a essas informações e vai se utilizar dela para tomar decisões. Perfeito. E a sociedade tem que estar cobrando sempre, isso é importante, né? Sim. E com essa transparência é melhor. Acesso a todos os cidadãos, né? Porque Perfeito. Vai ficar transparente a informação. Muito bom, acho importante esses dados que tu traz aí hoje nesse espaço. Por exemplo, também, um outro caso, né? A gente sabe que, tu está falando em economia, a gente sabe que é um dos princípios, né? Que os recursos são limitados. Claro. Então, uma prefeitura tem um recurso X dentro de um ano e N possibilidades de utilizá-lo para investimentos. Eu tenho que saber não apenas o quanto custa aquela obra de um posto de saúde ou de um viaduto, mas eu tenho que saber também qual é o legado de despesa que aquela obra vai gerar para as próximas gestões. Né? Porque vai ter depreciação ali envolvida, vai ter uma manutenção ali envolvida e tudo isso o gestor não pode ter a irresponsabilidade de não levar em consideração na hora de tomar uma decisão. As finanças da entidade. E tudo isso vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, espero eu, né? Claro. Com o desenvolvimento do sistema de custos. Na área federal, né, a gente tem já um portal chamado Portal de Custos do Governo Federal, está no site do Tesouro, qualquer um tem acesso. Está em fase embrionária, no sentido de que, para que a informação seja realmente qualificada, é necessário não apenas que a contabilidade aloque o valor dos custos nos departamentos, mas que também faça uma segunda etapa, que é alocar os custos dos departamentos nos serviços prestados. Essa segunda fase ainda não se encontra, mas a primeira fase de tu conseguir identificar quanto custa cada departamento dentro de um determinado órgão, já é importante. É um grande passo, né? Porque mostra, né, quanto que ele está sendo produtivo ou não. Isso tem lá. Tá certo. Se a gente entra ali no portal da Transparente, a gente encontra a maior parte dos ministérios, a esfera judicial ainda não está, mas no executivo estão tudo lá programado. Quase todos eles. E tu encontra ali, por exemplo, quanto que se gastou no Ministério da Fazenda, em tecnologia de informação, em serviços de saúde. Tá certo. Aliás, nos próximos programas, nós vamos, porque essa questão de custo é fundamental, não só para as empresas, mas para a sociedade, né? A administração melhor dos custos, né? Com toda certeza. Moacir, um grande abraço, muito obrigado pela sua presença hoje nesse espaço, conversando sobre contabilidade, coisas importantes para nós, para a sociedade e para as empresas. No nosso espaço, então, obrigado, até semana que vem, conversando sobre contabilidade.
Olá! O mundo digital das comunicações instantâneas e dos canais alternativos de televisão na internet criaram centenas das chamadas celebridades em nossa sociedade. Em sua maioria, de gosto discutível e caráter comprometedor. Quando penso nisso, lembro de Joseph Campbell, uma das maiores autoridades no campo da mitologia do século passado. No livro O Poder do Mito, ele dizia que o mundo ia de mal a pior porque privilegiava as celebridades e a elas devotava idolatria, desprezando seus verdadeiros heróis. Segundo ele, celebridades vivem para si próprios. Heróis, ao contrário, agem para redimir a sociedade em que vivem. Qual você escolhe ser? No Brasil temos quase unicamente celebridades, elevadas à condição de deuses. Os heróis são desprezados, algumas vezes até ridicularizados. Que civilização vamos construir em cima da mente vazia e sem propósito de nossas celebridades? Quem no Brasil é capaz de valorizar seus heróis para multiplicá-los, assim como as redes sociais e de televisão multiplicam esses seres mesquinhos, as celebridades? Vivam nossos heróis. Só eles nos garantirão alcançar um nível civilizatório com elevados princípios morais e éticos. Tudo isso que nos falta. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos, mais uma vez a participação aqui no programa Economia e Desenvolvimento, hoje falando sobre direito previdenciário. Vamos falar sobre a Operação Pente Fino, a dita Operação Pente Fino do INSS, que, segundo o governo, a projeção é para terminar agora no final de 2018. Essa operação, chamada Pente Fino, começou em agosto de 2016, visando chamar todos aqueles que, em gozo de benefício previdenciário por doença, acidente ou aposentadoria por invalidez, estivessem há mais de 2 anos sem fazer uma perícia. Mais de 1,5 milhão de segurados foram chamados no Brasil inteiro. E vamos falar um pouco também sobre o impacto e o resultado dessas perícias e dessa operação. Pois bem, o que visava essa operação que ainda está em vigor? Chamar os beneficiários que estão em gozo de benefício de auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez para que fizessem uma nova perícia e aí se avaliaria para ver se as condições de incapacidade laborativa ainda permaneciam. O que ocorreu? A cada 2 segurados periciados, 1 perdia o benefício. Então, foi uma ótima forma de economia aos cofres públicos, pois metade desses segurados que outrora recebiam benefício previdenciário deixaram de receber e foram recolocados no mercado de trabalho. Temos que analisar também a questão de excessos, tanto pelo segurado, tanto pelo INSS. Excessos do segurado, aqueles beneficiários que estavam com benefícios fraudulentos ou há muito tempo sem fazer uma perícia. Exemplo, quem teve uma fratura e estava há mais de 2 anos encostado em gozo de benefício previdenciário, isso é óbvio que deveria ter sido feito essa perícia, porque um benefício desses, num tempo de recuperação, em 6 a 8 meses no máximo, já estaria recuperado. Em contrapartida,
ocorreram excessos por parte do INSS. Pois bem, segurados que ainda estão com problemas de saúde, ainda incapacitados para a atividade laboral, permanecem doentes e o INSS jogou-os ao mercado de trabalho, dizendo que estão aptos para o trabalho. O que ocorre? Esses segurados que não estão em condições ainda laborais, seja por diversos motivos, podem ainda fazer uma perícia. O que é isso? Podem recorrer do resultado dessa perícia feita pela INSS. Quando ocorre a alta programada ou a alta médica do INSS, o segurado pode recorrer diretamente ao INSS, aí vai a dica, munido de documentos contemporâneos. Não adianta levar documentos, atestados médicos e exames receituários que ensejaram o seu benefício que você estava ganhando. Você tem que levar novos, contemporâneos, para que o perito possa analisar. E aí, não feito o resultado de constatação da incapacidade por parte da Previdência, por parte da autarquia, pode ainda o segurado recorrer ao Poder Judiciário. No Poder Judiciário, o segurado terá a análise feita por um especialista. É designado para a enfermidade, a especialidade médica da doença, da convalescença, do problema de saúde que tirou o segurado, tirou o trabalhador do mercado de trabalho para poder ser tratado pela Previdência, ou recebendo o benefício, tendo aí a possibilidade de ser tratado por um médico. Na perícia médica feita pelo Poder Judiciário, é chamado um médico, um perito especialista na área da enfermidade do segurado. Nesta análise, também é bom e é importante relembrar que documentos contemporâneos são necessários. Aí, com documentos contemporâneos que eu digo, atestados médicos, laudos médicos, exames de imagem e também receituário. Porventura, se teve alguma baixa hospitalar, alguma internação hospitalar, também leve. O boletim de atendimento também serve, se caso foi atendido num ambulatório ou numa emergência do hospital, que isso vai ajudar na hora do perito analisar o seu caso em concreto. Muito bom, mais uma vez muito obrigado e até a próxima. Bom, é muito interessante estar aqui conversar com um empresário que tem visão aberta, que é democrata, liberal e que vê a economia, sobretudo do país, como uma forma de evolução, como uma forma de trazer bem-estar para a população. Eu falo de Carlos Biderman. Carlos, prazer em tê-lo aqui novamente. E hoje, de certa maneira, festejando, porque, na verdade, o Brasil está fazendo uma inflexão institucional ao trocar um modelo econômico viciado que estava nos levando para o buraco por um outro que nos dá grandes esperanças, claro? Silvio, tudo bem? Prazer voltar a falar contigo, sempre um orgulho te receber, a gente conversar um pouco sobre as coisas do Brasil. De fato, Silvio, eu acho que o momento do Brasil é de uma oportunidade. E eu estou muito feliz com diversas coisas que estão acontecendo. A primeira delas, obviamente, que é a derrota de um modelo ultrapassado, derrotado, que levou o Brasil para o atraso, aparelhou o Estado, aparelhou as universidades, enfim, criou uma situação política no Brasil que os jovens até nem viveram em outro momento, depois desses 14 anos de uma tragédia, vamos dizer assim, importante no país, que mudou o país, infelizmente. A inflexão dessa curva, mesmo que seja com Bolsonaro, enfim, que há grandes dúvidas em relação ao havia, eu acho que essas dúvidas estão se reduzindo ao longo do tempo, mas certamente não era o candidato dos sonhos dos liberais, até porque era uma pessoa que foi intervencionista no passado, espero que tenha mudado. Acho que trazer Paulo Guedes, enfim, para o Ministério, acho que é uma notícia muito boa, mas essa felicidade, vamos dizer assim, da troca de modelo, que era extremamente importante que acontecesse, para a mudança para um modelo mais democrático, um modelo mais aberto, para o país viver uma nova experiência, vamos dizer assim, de uma economia mais aberta, enfim, se integrando ao mundo desenvolvido. Tudo isso é muito positivo, mas o que eu acho que é melhor do que tudo isso é que não há um otimismo exagerado pós-eleições. Eu achei que pudesse haver esse otimismo, mas não. O país está vendo com cautela as modificações que estão sendo propostas, está vendo com cautela a escolha de uma equipe econômica, está vendo com cautela a escolha de um novo modelo de se relacionar com as instituições, especialmente com o Congresso Nacional. Então, isso é muito positivo, porque vai produzir uma situação de crescimento do país de volta, vamos dizer assim, ao crescimento de uma forma paulatina e gradual. Não vai ter um movimento muito brusco, o que seria perigoso e talvez até comprometedor, uma euforia exagerada nesse momento.
Carlos, a que tu atribui esta eleição do Jair Bolsonaro, que na verdade era um candidato desacreditado, desconhecido, sem recursos nenhum, né? Quer dizer, o cara que não tinha dinheiro nenhum, a mídia toda contra, o sistema toda contra, né? O sistema todo, porque na verdade o sistema já é um sistema que não é só oriundo da eleição do Lula lá em 2002, mas que vem de antigamente, quer dizer, de antes do Lula. Um sistema viciado, corrupto, né? Sistematicamente um sistema que vinha sendo improdutivo para o país e nos vinha levando para o caos. O que tu acha que fez a população acreditar nesta nova proposta, neste candidato desacreditado, bombardeado, quer dizer, de certa maneira até ridicularizado por alguns segmentos? Eu acho que fez ele ganhar, primeiro, vamos dizer assim, uma conscientização da sociedade de tudo isso que tu falaste. Não vou repetir tudo isso, mas evidentemente que havia conscientização da corrupção, da bandidagem, do aparelhamento, enfim, de toda essa situação de constrangimento a que foi submetida a sociedade brasileira, ao desemprego, à perda de renda, à desintegração do país, vamos dizer assim, a desmoralização institucional do país. Tudo isso a sociedade percebeu e acreditou nisso. Agora, mais do que isso, quer dizer, o meio que levou isso a acontecer foi a mudança do processo de comunicação que existe no mundo, tá certo? Então, a comunicação, as pessoas se comunicam pelas redes sociais e não mais pela grande mídia. A grande mídia continua sendo assistida, as mídias continuam tendo seu papel importante, mas não são mais decisivas como eram no passado. Elas têm agora um contraponto. Elas têm um contraponto, que é a comunicação direta das pessoas com as pessoas, fazendo e multiplicando essa comunicação, fazendo com que pessoas que pensem parecido se comuniquem mais intensamente e façam alimentar ou retroalimentar um processo de convergência, de troca de ideias, que é mais importante do que ouvir, muitas vezes, a opinião de um pretenso, como no passado se dizia, formador de opinião. Então, com a mudança do modelo de comunicação da sociedade, tornou possível, vamos dizer assim, a independização da sociedade, talvez essa seja a maior expressão dessa eleição, que é a independização da sociedade em relação ao modelo tradicional de comunicação por pretensos formadores de opinião. Carlos, nós vivemos num mundo globalizado e hoje cada vez mais é importante você ter relações comerciais multilaterais com países, com blocos econômicos e tal. Naturalmente que na era Lula para cá, até 2015 por aí, o Brasil se relacionava muito mal com os grandes países, os grandes players internacionais. E preferiu fazer uma parceria ideológica, onde nós muito mais dávamos do que recebíamos. E sabendo que o comércio internacional é trocas internacionais. Nesta visão, como é que tu vê o Brasil na nova inserção internacional? Bom, primeiro, né, se o Brasil não tem inserção internacional, o Brasil é um país isolado no comércio mundial. E ficou muito mais isolado de lá para cá, de 2003 para cá. E aí buscou essas alianças com países, vamos dizer assim, pouco representativos e especialmente países não democráticos, países que preservam as ditaduras. Então, acho que a mudança do modelo de negociação internacional é extremamente importante para o Brasil passar, de uma vez por todas, se inserir no mercado econômico global, passar a se relacionar com países, enfim, que produzem riqueza e que possa aprender com esses países, propiciando, vamos dizer assim, um comércio internacional mais efetivo, especialmente uma relação política mais aberta, mais tranquila e mais produtiva, que traga para o nosso povo condições de crescer e até para a retenção dos talentos no Brasil. Quer dizer, nós tivemos uma exportação e continuamos tendo uma exportação de talentos extraordinária, porque as pessoas percebem, né? Por que eu vou ficar no Brasil, um país atrasado, retrógrado, que tem, vamos dizer assim, um Estado aparelhado pela esquerda, vamos dizer assim, antidemocrática? Por que eu vou ficar aqui? Eu vou para um país que me proporciona crescimento, que proporciona eu desenvolver meu talento, proporciona eu gerar riqueza, usufruir daquilo que eu produzo, tá certo? E se o país mudar nesse sentido, puder, no mínimo, se eu permitir com que o indivíduo possa usufruir daquilo que ele produz, e está aí a proposta de carteira verde e amarela, que é um avanço extraordinário. Se isso acontecer, vai ser realmente fantástico o país. Então, acho que nós podemos ter um novo movimento no país, especialmente segurando, retendo esses talentos que estavam evadindo as centenas, as dezenas. Quantas pessoas nós conhecemos que foram embora para os Estados Unidos, para Portugal, para outros países, porque não encontravam no Brasil nem questão de perspectiva de trabalho, mas expectativa de poder, como eu disse, usufruir do fruto do seu próprio trabalho. Para concluir, um dos aspectos, tu citaste vários aqui, mas um dos aspectos que tem feito assim com que muitas pessoas saiam do Brasil para o exterior, sobretudo Nova Zelândia, minha filha vai muito à Nova Zelândia, tem muito brasileiro chegando lá e é um país que te dá, sobretudo, a segurança de vida, né, que nós não oferecemos hoje. Tem muitos, né, nós sabemos, muitos amigos nossos que vão para lá porque, em primeiro lugar,
tem toda a perspectiva econômica, estabilidade econômica, possibilidade de crescimento, de prosperidade, mas, sobretudo, a garantia da vida. Acho que isso é o mais importante de tudo, né, Silvio? À medida que a pessoa não tem a condição de, vamos dizer assim, ter a tranquilidade de sair de casa, saber se volta, se um pai não sabe se o seu filho vai à universidade à noite e vai voltar tranquilamente para casa, aí as coisas realmente perdem um pouco o sentido. Então, a oportunidade de sair, ela é concreta e é real, né? Eu acho que nós temos aí uma oportunidade brilhante, fantástica de mudar isso no país, onde onde bandido vá para a cadeia e policial seja preservado, seja louvado. No governo do PT isso virou o contrário, quer dizer, bandido passou a ser bom, a bandidagem passou a ser especialmente protegida pelos pretensos direitos humanos, ao passo que o policial, aquele que tenta proteger as pessoas, era vilipendiado, criticado e acusado pela sociedade. Então, isso pode vir a mudar e pode ser muito bom para que a gente tenha um pouquinho mais de segurança no país ou que pelo menos a gente possa inverter essa curva que vem, vamos dizer assim, num aumento de criminalidade com uma sociedade permissiva e protetiva da criminalidade, o que foi o pior que podia acontecer. Carlos, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Eu vou combinar contigo antes do final do ano de nós irmos conversar aqui também e me falarmos sobre a perspectiva do Rio Grande do Sul, com um novo governador, um jovem de 33 anos, né, prefeito de Pelotas, teve sucesso lá e tal. E vamos ver o que ele pode fazer. Quero saber a tua avaliação também, a partir do próximo programa, Carlos, sobre esse desafio, esse grande desafio que o Leite tem. O Rio Grande do Sul é um tremendo desafio, né? Eu vi ainda o Leite falando esses dias sobre as perspectivas dele. Acho que ele não tem muito claro ainda o que ele vai fazer, ainda não está muito... Ele não consegue, pelo menos, não está se expressando, não que ele não saiba, acho que ele sabe, mas ele não está expressando ainda bem quais são as suas propostas para o Rio Grande do Sul. Vamos conversar assim ainda antes do final do ano, porque eu acho que nós vamos ter também boas notícias no Rio Grande do Sul. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, que alegria mais uma vez estar com todos vocês neste espaço destinado à educação corporativa, desenvolvimento, capacitação profissional, aqui no programa Economia e Desenvolvimento. O meu comentário será sobre a avaliação de desempenho, que muitas empresas realizam com suas equipes. E logo de início, como sempre faço, apresento as tradicionais perguntas para reflexões ligadas ao assunto de hoje, a avaliação de desempenho. Como foram os desafios e as metas deste ano para você? Quais os objetivos foram mais fáceis e quais foram os mais complicados esse ano? Se eu pedir uma opinião sobre o teu trabalho para 3 colegas, o que eles dirão sobre você? Quais são as suas expectativas de carreira para o próximo ano? E como o teu gestor direto poderá te acompanhar nisso? Com o fim do ano chegando, muitas empresas vivenciam o fechamento das metas, a reestruturação de áreas, reconhecimentos, premiações, gestores e colegas saindo e outros chegando. Com tudo isso rodando, os gatilhos emocionais das equipes ficam mais sensíveis neste período de apuração de resultados e definição de conceitos. É preciso que a direção, ou seja, o foco de cada um, esteja alinhado para não desperdiçar energia, ou seja, desempenho. Você que está ansioso, que está ansiosa porque vai receber ou vai participar de uma reunião de avaliação de desempenho, saiba
que isto é um foco na preocupação, um foco que atrapalha, e muito. Calma, muita calma, autocontrole, atitude, tenha postura. É importante tentar perceber as situações sobre uma outra perspectiva para reagir melhor e positivamente. Você sabe o que é isso? Preste atenção nesse relato que vou comentar com vocês. Um concurso feito por um jornal americano há muitos anos determinava como regra que o vencedor do concurso seria aquele que apresentasse a melhor resposta para uma situação. A situação era a seguinte: 3 pessoas estavam voando em um balão sobre o deserto. Quem eram estas pessoas? Um diplomata importante, um presidente de uma grande empresa mundial e um físico ganhador do prêmio Nobel. Num determinado momento, o balão teve problemas e começou a perder a altitude. Os ocupantes ficam apavorados. Por quê? Eles perceberam que havia um pequeno buraco no balão, por onde o ar começava a escapar, fazendo o balão cair rápido. E aí é que vem a situação do concurso. Para evitar que todos os ocupantes do balão não morressem de uma vez só, somente um deles deveria pular para a morte, no que salvaria a vida dos outros 2 que ficariam no balão. A tarefa: quem deveria pular? Esta era a situação do concurso do jornal. Querem saber quem ganhou esse concurso? Foi um menino de 12 anos, isso mesmo, um menino de 12 anos. Ele chegou até a redação do jornal, disse que desejava participar do concurso, pediu um pedaço de papel do tamanho de um post-it, colocou seu nome, endereço e escreveu no verso a sua resposta. Quem deveria pular do balão seria o mais pesado. Isso, o menino de 12 anos, então, ganhou o concurso, pois o objetivo da tarefa seria dada como concluída para aquele que apresentasse a melhor situação. Bom, saindo dessa história e voltando para o foco das preocupações, das avaliações de desempenho, eu pergunto: você procura sempre melhores respostas para as preocupações? É importante se permitir encontrar, buscar soluções sob horizontes diferentes. Saiba que cada vez mais devemos tomar as melhores decisões com dados incompletos. Olha o menino de 12 anos, que não estava condicionado, não estava em sua zona de conforto, não estava com seu piloto automático ligado. O cérebro é como um paraquedas, só funciona quando está aberto. Quando a ansiedade aumenta, o cérebro desliga. Procure sempre ver as situações difíceis sob uma outra perspectiva, como o menino fez, ok? E não esqueça, você está melhor preparado do que você imagina. Desejo a vocês sucesso profissional saudável. Obrigado e até a próxima semana. Bom, o programa Economia e Desenvolvimento está aqui no evento de entrega do carrinho Agas 2018. Do meu lado, o executivo da Agas, Associação Gaúcha de Supermercados, Francisco Schmidt. Francisco, mais um evento importante da Agas, né, que coroa esse ano e tal aí. E, de certa maneira, eu tenho a certeza que eu já conversei com alguns clientes de vocês, alguns empresários do segmento, e há um certo otimismo no ar. Isso corresponde com a realidade? Corresponde, porque estamos encerrando o ano, como você mesmo falou, com chave de ouro. Todos os nossos eventos foram coroados de êxito e demonstram uma pequena recuperação do segmento supermercadista, que este ano vai ter um crescimento em torno de 2%. Em cima de uma queda que tínhamos ocorrido no Brasil nesses últimos anos, apresentar um crescimento de 2% realmente é extremamente positivo e nos dá um ânimo muito redobrado para o próximo ano, principalmente agora com essa troca de governo que está realmente deixando os empresários com uma expectativa de novos ares no país. Então os empresários, muitos deles estarão investindo em novas lojas, em reformas de lojas, porque acreditam que efetivamente a economia deu uma guinada e vai começar novamente um ciclo de crescimento.
Chico, claro que cada segmento tem lá as suas peculiaridades, tem as seus desafios, né? E naturalmente que o setor de supermercados também tem os seus desafios. Qual é o principal desafio que vocês têm enfrentado que poderá ser resgatado no governo que começa dia 1º de janeiro? Nós temos duas coisas extremamente complicadas para o supermercado. Uma delas é a segurança. Que, vamos dizer assim, não é só para as pessoas físicas que andam na rua, tal, que são assaltadas e tal, mas o furto e o roubo e os assaltos em supermercados são muito grandes e causam um custo muito grande, porque os supermercados têm que colocar uma equipe muito grande de vigilantes, tem que botar sistemas de segurança e tal, então isso aí é um custo extremamente elevado, que em última análise encarece o preço dos produtos. E um segundo, é claro, a carga tributária brasileira, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, com essa crise que vive o Estado. Estamos nesse momento aí já discutindo se vão manter as alíquotas de CMS que tinham sofrido uma majoração, que era por um período, agora já estão querendo prorrogá-las. Então, efetivamente, a carga tributária é também uma preocupação muito grande. Mas, felizmente, parece que muitas coisas estão mudando. A reforma trabalhista veio em boa hora, ainda tem algumas coisas a serem resolvidas, mas isso aí criou, de uma certa forma, uma expectativa muito grande no segmento e, com certeza, muitos irão contratar para poder atender às necessidades dos nossos consumidores. Chico, para resumir, para terminar nossa entrevista aqui, qual é a participação do supermercado, do setor de supermercados de modo geral, na participação dos empregos no Brasil? No Rio Grande do Sul nós temos praticamente 100 mil, quase 100 mil empregos diretos. E no Brasil passam de 1.300.000 empregos diretos que trabalham diretamente nos pontos de venda, contratados com carteira assinada tal, pelos supermercados. Claro que a mão direta e indireta que envolve os supermercados é muito maior do que isso. Mas diretamente são mais de 1.300.000 no Brasil e no Rio Grande do Sul quase 100 mil com carteira assinada. Um grande abraço, parabéns, sucesso para vocês, principalmente a partir de janeiro, que eu tenho certeza que nós vamos entrar um novo ciclo de desenvolvimento econômico neste país. Que assim seja e obrigado pela participação de vocês aí, mais uma vez nos dando um apoio aí, divulgando os nossos eventos e fazendo com que todos os consumidores e principalmente o público do Rio Grande do Sul possa saber o que a Agas está fazendo. Muito obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. Tenho trazido aqui no programa a minha trajetória de vida, que resultou no livro Meu Nome é Jorge. As pessoas questionavam muito, me perguntavam, me pediam, principalmente aquelas pessoas que conheciam a minha vida, a minha trajetória, me viram quando eu era pequeno e me reencontraram depois de adulto e já bem estabelecido e estruturado na vida. E que resultou essa cobrança no Meu Nome é Jorge, no livro, e que hoje está por todo o Rio Grande do Sul, muitos lugares no nosso país e também fora do nosso país, levando a minha história e levando a minha trajetória. Mas por que talvez o Jorge Martins tenha chegado até aqui? Como que o Jorge Martins conseguiu sobreviver 5, 6 anos nas ruas? Se vocês pensarem, analisarem, é muito difícil uma criança com 10, 12 anos que catou papel, que dormiu em cemitério, carros abandonados, tenha conseguido sobreviver esse tempo todo nas ruas. Porque hoje nós temos conselho tutelar, nós temos abrigo, FEBEM. Na minha época nós não tínhamos nada disso. Ao contrário, não podíamos andar nas ruas, porque tu ganhava uma carta, era vadiagem, tu tinha que trabalhar. Ou eles iam atrás de um responsável para te levar, porque tu não poderia andar nas ruas, ainda mais com 10, 12 anos de idade de uma criança. Então eu vivia assustado, traumatizado, eu vivia fugindo. Mas para o Jorge chegar até aqui foi uma reviravolta muito grande. Se vocês observarem, eu fiz um caminho totalmente inverso daqueles que ficaram pelo caminho, daqueles que conviviam comigo, daqueles que viviam nas ruas. Talvez só eu tenha sobrevivido daquela época e daqueles meninos que conviviam comigo nas praças de Novo Hamburgo e aqui na Praça da Alfândega de Porto Alegre. Mas por que talvez o Jorge tenha chegado até aqui, tenha estudado, feito vários cursos, várias pós, empresário, escritor, professor? Por quê? A única coisa que diferencia um ser humano do outro não é a sua cor, não é seu estado monetário,
não é a sua posição social, não é onde você está inserido, é a vontade. Então, essa vontade que o Jorge teve, com a fé que a avó deixou, que a avó abandonou o Jorge com 10, 11 anos de idade, abandonou porque Deus a levou. Então, essa vontade, essa fé que eu tinha, que fez com que eu sobrevivesse, com que eu acreditasse num mundo melhor e que um dia aquela situação iria terminar. Mas, se não fosse as outras pessoas, se não fossem as pessoas que conviviam comigo, as pessoas que me viam e que me ajudavam, que pagavam um pão com manteiga para mim, um café com leite, que me ajudavam a me alimentar, que às vezes me levavam para a casa deles, eu não estaria aqui hoje. Então, tudo que eu tenho, eu agradeço às pessoas que me ajudaram. Não guardo nenhum rancor daqueles que me maltrataram, e sim aqueles que me ajudaram, porque só o amor, só o carinho, só o afeto pode salvar. Nós estamos tão carentes no nosso país, no nosso mundo, de afeto, de amor, de carinho, não é mesmo? Então, o melhor presente que você tem para dar para o seu filho é o afeto, é o carinho, acompanhar o seu filho, dar limites e dar o maior patrimônio que você pode ter, que é o exemplo. Esse é o maior patrimônio que nós podemos dar para os nossos filhos e para as pessoas, é o exemplo. Porque a única coisa que nós vamos deixar aqui é aquilo que nós vamos fazer de bem para os outros. O que será que você está fazendo para contribuir com a vida de alguém? Eu deixo essa pergunta aí no ar. Continue aqui conosco. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olha, eu jamais vou perder a fé que eu tenho de que nós vamos ter dias melhores, porque afinal de contas eu acredito em Deus e Deus é maior que tudo. Mas quando a gente olha na realidade aquilo que vem acontecendo ao nosso derredor, realmente a gente se assusta. Porque, afinal de contas, será que estes homens lá do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, será que eles não ficaram envergonhados ao aumentar o seu próprio salário, o salário de um monte de gente, deputados, juízes, não é? Senadores, um monte de gente aí, para R$39 mil, 39 é uns quebrados e mais alguma coisa, além de uma série de benefícios que eles já têm. E com a cara deslavada, eles dizerem assim, não, mas agora nós não vamos ter mais o auxílio moradia. Mas o que é o auxílio moradia? Auxílio moradia não é que eles não deveriam ganhar nunca, porque eles deveriam se envergonhar de estar recebendo auxílio moradia num país onde as pessoas lutam uma vida inteira para ter uma casinha pequenininha, patrocinada a juros estratosféricos, não é? Pelos bancos. Mas eles recebem R$4 mil para o auxílio moradia. E agora, eles abriram mão do auxílio moradia, dizendo assim, não, nós, é claro, não podemos ficar recebendo auxílio moradia, mas eles estão recebendo um aumento de 16% e vão de 33 para R$39 mil por mês. E aí os senadores, uns votam, outros não votam, tal, e fica tudo assim. Lá no Supremo Tribunal Federal também, 4 dos
dos ministros resolveram que votar contrário e os outros votaram a favor, é só para dar uma impressão, né, para a população de que existe ainda um pingo de decência dentro dessas instituições. Mas eu levo muita fé realmente no governo do Bolsonaro. E acho que o Bolsonaro, trazendo esses generais todos, né, para dentro do seu governo, quem sabe pode realmente fazer uma grande modificação. Eu falava no passado, e falei muitas vezes, e escrevi, inclusive, textos assim, inclusive, eu acredito que tem muita gente me criticando por causa disso, que no Brasil só nós tínhamos uma forma de fazer as coisas. Zerar tudo, não é? Uma intervenção, acabar com tudo e começar do zero, porque senão não teria jeito. Mas com a vinda do Bolsonaro e com a colocação dos generais todos que ele está trazendo, eu estou acreditando que ainda podemos fazer alguma coisa. Agora, quando eu vejo essa covardia praticada pelos juízes, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, pelos senadores da República, colocando esse disparate, não é, de salário, R$39 mil para eles não fazerem absolutamente nada, porque é isso que eles fazem. É nada. Eles lá estudam um processinho e, sabem, a maioria dos juízes, e eu conheço boa parte aqui, pelo menos do Rio Grande do Sul, tem assessores e mais assessores que vão lá escrevendo seus pareceres, que vão lá estudando os processos e eles já recebem tudo mastigadinho. Esse negócio que o cara pega um processo e fica desvendando, não é? Tintim por tintim ali no processo, mentira. O cara já recebe tudo prontinho, não é? Ele só vai dar lá, na verdade, o final, né? A sua decisão. Mas, para isso, precisar realmente ganhar praticamente 40 vezes mais do que um assalariado. O salário mínimo está agora, R$1.000, não é? Vai para R$1.000 agora. E eles estão ganhando já 39 mil e alguma coisa, praticamente R$40 mil, 40 vezes mais do que o salário mínimo. É vergonha, é uma covardia que eles estão fazendo com a população brasileira como um todo. Mas vem aí o Bolsonaro, vamos esperar que coisas boas possam acontecer. Esse negócio que entrou o TER e está entrando o MDB também no governo, mentira, mentira. Eu tenho certeza absoluta que o Bolsonaro, ele está trazendo o Terra, porque o Terra foi um bom ministro lá no governo Temer, não é? E pode ser um bom ministro também agora. Mas nada de MDB, nada de PT, nada de PP, nada dos partidos políticos para poder influenciar de uma forma maléfica, não é, o governo. Vamos esperar que o Bolsonaro e o seu time de generais possa realmente conduzir o nosso país para um outro rumo, porque nós estamos rumo a um precipício, né, a um abismo, aonde todo mundo realmente vai falecer em um determinado momento. Gente, muito obrigado. Eu falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Muito bem, estamos com a nossa Economia e Desenvolvimento, lembrando a Coperpua, crédito cooperativo para municipários, sede própria na Alberto Bins, 325, nono andar, conjunto 95. Olhem só, oferece a seus associados empréstimos em até 36 vezes e vários convênios. Consultoria jurídica gratuita. Telefone aí da Coperpua, 3284-2600. Nesse último espaço do programa dessa semana, estamos recebendo empresário, presidente Sinaré Laércio. Tadeu, prazer em tê-lo aqui novamente no programa. Estamos aí de volta. Né? Atividades em acelerado rumo. Tivemos algumas atividades nesse período do último programa até agora. Tivemos um almoço lá em Canoas, onde nós fizemos, porque nós temos uma placa, uma homenagem que nós fizemos sempre àquelas pessoas que ajudam o setor. Criamos, então, o Amigo da Areia. Então, nós já fizemos a entrega para o vereador Cassiá já uma vez, para o Adão Oliveira da Sulpetro e para o Vilmar dos pescadores lá da Ilha da Pintada. Ah, da Ilha da Pintada. Então, são aquelas pessoas que sempre nos ajudam. Então, na Ilha Pintada, nós temos uma gratidão muito grande, porque quando o sindicato estava se reerguendo, eles nos cederam a sede, tudo, até agora nós temos a nossa sede. Então, essas pessoas que cooperaram... Na verdade, são os parceiros do Sindaré. E agora nós fizemos uma entrega dessa placa, nós fomos no local para o Coronel Amorim,
da Brigada Militar. Muito justo, Coronel Amorim. Coronel Amorim, que é comandante do CPM, do Comando Policial Metropolitano. E desde que eu acompanho ele, desde o 21 lá na Restinga, depois no 9º, depois do 15º lá em Canoas, ele era tenente-coronel e agora coronel comandando. Então, sempre foi um parceiro e nós também com ele. Então, nós criamos um vínculo e o Sindaria ajuda muito os batalhões fornecendo areia para fazer os vestiários, porque incrivelmente o Estado não dá e eles têm que estar correndo atrás do empresariado para criar um vestiário para dar condições para o soldado estar na rua. E nós somos parceiros e ele sempre nos ajudou prestando serviço, que a gente necessita. Tem depósitos às vezes que é assaltado, porque fica sempre nos cantos do rio aí. Então, essas pessoas que estão junto com a gente, que somos amigos, a gente tem que prestar uma homenagem. Nem que seja uma plaquinha, mas fica guardada. É um reconhecimento, né? Então, não só a pessoa, mas a instituição. A instituição. A Brigada Militar é uma instituição que a gente respeita muito, inclusive no evento que a gente fez lá em Canoas, o Coronel Iqueda, comandante da Brigada, foi. Que puderá ser reconduzido. Então, foi muito prestigiou o evento, né? Só a presença do comandante demonstra que foi muito importante. Então, o Sindaria ficou muito satisfeito em prestar essa homenagem e ter esse reconhecimento dessa parceria que a gente tem com a Brigada de poder ter a segurança para a instituição. Que bom, né, Tadeu, que essa proximidade de vocês, essa parceria, e sobretudo no momento em que nós esperemos, né, e esperamos que venha a ser realmente de refortalecimento e de revalorização das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica e as forças policiais dos estados. Sem o policiamento, sem o Exército, sem a Brigada Militar, no caso do Rio Grande do Sul, a sociedade não tem como conviver pacificamente. Então, graças a Deus, Jair Bolsonaro, próximo presidente já escolhido pela ampla maioria da população, e tem essa visão. E a sociedade agradece muito. Acho que vamos viver um novo ciclo, né? A gente se sente seguro, né? Eu estava até num dia lá do almoço, quando eu usei da palavra lá, eu falei que quando eu fico, às vezes, na frente de casa ali, a gente olhar e ficar meio até com medo de ir na frente de casa. Agora, a gente vendo uma viatura na esquina, como a gente se sente seguro? É verdade. Só vendo aquelas luzinhas vermelhas, o que aquilo transforma a gente. Então, a segurança que nós precisamos. Que nos dá segurança e apavora a bandidagem. Que apavora a bandidagem. Aí então, hoje, certo, né? A gente tem andado pela cidade, vê que a Brigada está bem apresentada, bem participando com viaturas novas, tudo. Então, isso é uma questão de segurança. Está bem presente, né? Então, o Brasil hoje está precisando de segurança. Mas e aquelas outras coisas? Segurança envolve educação, envolve... Porque... Mas se tu não tiver segurança, garantia da tua vida, tu não tem que fazer resto, né? Então, tem que ter primeiro a segurança de vida. A esperança é que nós tenhamos um novo ciclo agora, a partir de 2019, que, tendo a economia funcionando, muitas coisas se resolvem. Né? Com certeza. Então, o que a gente acontece? Não ter o desemprego aí, que é não sei quantos milhões. 13 milhões, 12 a 13 milhões. Então, isso que aparece e o que não aparece. Então, nós estamos aí vendo, ontem eu estava caminhando no centro ali, vendo aquele horror ali de... as pessoas não têm o que fazer, está um conflito social que tem que ser resolvido. Não é assim também uma varinha mágica, né? Vai demorar um tempo e todos nós vamos ter que ajudar. Se nós queremos melhorar. É como em casa, a gente quer melhorar, na casa da gente, a gente tem que todos trabalhar junto para melhorar aquele centro. E a expectativa com o novo governo do Estado? Ainda está uma incógnita, né? Nós estamos lutando para ver se a secretária continua. A Ana Pellini, né? O trabalho... Que é excelente secretária, tem uma visão... Excelente. E depois é tratável, né? Uma pessoa educada, né? Uma pessoa que sabe que tem que se conviver até muitas vezes com os contrários, para chegar a alguma coisa que seja benéfica para a sociedade. Teve muita evolução no setor, com ela, pela abertura que ela traz, o diálogo, isso é muito importante. E aquilo que eu reclamo sempre, desde que eu assumi o sindicato, eu reclamo no setor público, é a continuidade. Eu acho que nós temos que começar a mudar essa mentalidade que o cara entra 4 meses, sai 3 meses, aí tem que toda hora estar começando de novo. Então, essa continuidade, quando a pessoa é competente, e é o caso... Da secretária, a gente está fazendo um trabalho. Então, se houver uma mudança, claro, vem outra pessoa, a gente vai trabalhar junto, mas vai sofrer um pouco isso aí, até a gente começar de novo, ela saber o que aconteceu. Então, esse histórico nós já temos. E o setor hoje, não tem mais nada que se falar do setor. O setor funciona hoje como um reloginho. Vai ter problemas, sempre tem. Mas graças a esse entendimento que existe, esse diálogo, exatamente. Então, isso nós tivemos
uma portaria que vai ser lançada aí, que vai regrar todo o setor, e aí não foi aquela imposição de cima para baixo, nós sentamos com a coisa e conversamos. E tem coisas que a gente, não é que a gente queira mudar, mas vamos discutir. E a democracia não é isso, é o conversar. Então a democracia é isso, não é só imposição de cima para baixo. A política é a arte de conversar e convencer. Né? Convencer. Então acho que nós não podemos mudar isso aí, eu acho que temos que ter esse continuismo aí para... Apesar que continuismo muita gente reclama, mas nessa hora... A continuidade é boa quando a pessoa dá resultado, dá retorno, né? Pior é quando você tem uma pessoa que não dá um mínimo retorno e continua. E Silvio também, aproveitar o espaço... Tem um evento agora, né? Não, mas antes do evento eu queria dizer que nós tivemos em São Paulo uma semana. O sindicato foi junto com as mineradoras e fomos visitar a mineração de São Paulo. São Paulo é um país dentro do outro país, né? Então a gente aprendemos muito com eles lá, a gente conheceu como é que é a mineração de lá. Eles também, é tudo diferente, mas aí o que eu queria dizer é que é muito evoluído e no outro programa a gente... Claro, falar sobre as semelhanças. Bom, tem um evento dia 11. Dia 11 nós vamos ter o evento, que vai ser um coquetel de encerramento do ano e vai ser lançada a nossa revista Areia Gaúcha. Onde é que vai ser e que horário? Na Associação dos Delegados de Polícia, ali perto do Olímpico Monumental. Olímpico Monumental. E vamos fazer também... 17 horas. 17 horas. Tá. E que mais vai? Vai fazer o que mais? Não, é o coquetel de encerramento e o lançamento da revista. Então, com vários convidados, nós vamos ter agora, a partir de 3 em 3 meses, uma revista que era o nosso sonho de... Perfeito, muito bem. De gestão. Estaremos lá presentes. Tá bom, muito obrigado. obrigado. Sucesso aí. Até a próxima. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Voltamos na semana que vem. Até lá.